Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma questão da VUNESP, a questão número 67, professor de Educação Básica 2, Matemática VUNESP 2013. Veja a questão de raciocínio lógico que eles colocaram nessa prova. Tales, Bernardo, Pitágoras, Diógenes e Euclides trabalham na mesma empresa, mas cada um deles tem uma formação diferente. Um é administrador, um é estatístico, um é físico, um é engenheiro e um é advogado. Sabe-se que Tales, Pitágoras e o estatístico não são brasileiros natos. O físico dá sempre carona para Euclides. Tales, Pitágoras e Diógenes sempre orientam os cálculos do advogado. O administrador trabalha próximo de Pitágoras, Diógenes e Bernardo, mas distante do físico. Continuando. Desse modo, é correto afirmar que Bernardo é, letra A, estatístico, letra B, engenheiro, letra C, advogado, letra D, físico, letra E, administrador. Bem, vamos à solução. Para a solução, vamos montar um quadro. Vamos montar um quadro com as pessoas. Eu tenho Tales, Bernardo, Pitágoras, Diógenes e Euclides. E nós temos as formações administrador, estatístico, físico, engenheiro e advogado. Eu vou ter que relacionar as pessoas às formações, considerando essas dicas, essas informações. Então, vamos fazer um quadro. Temos aqui um quadro. Você encontra nas colunas a formação administrador, estatístico, físico, engenheiro, advogado. Aqui, na primeira coluna, as pessoas Tales, Bernardo, Pitágoras, Diógenes e Euclides. Vamos tentar relacionar as pessoas a cada formação, considerando aquelas dicas. Vamos à primeira dica. A primeira dica é: Tales, Pitágoras e o estatístico não são brasileiros natos. Tales, Pitágoras e o estatístico não são brasileiros natos. Essa dica está me dizendo, então, que Tales, Pitágoras não são estatísticos. Então, eu tenho a primeira informação aqui, Tales e o Pitágoras, eles não são estatísticos. Então, quer dizer, o Tales não é estatístico e Pitágoras também não é estatístico. Então, a primeira informação está dizendo que Tales não é estatístico, então elimino essa possibilidade. Tales não é estatístico e Pitágoras também não é estatístico. Pitágoras também não é estatístico. Elimino essas possibilidades. Tranquilo, tranquilo? Vamos ver outra dica. A segunda informação está me dizendo que o físico dá sempre carona para Euclides. O físico dá sempre carona para Euclides. Isso quer dizer que o físico não pode ser Euclides. O físico não pode ser Euclides. Então, Euclides não é físico. Vamos lá, então. Temos que Euclides não é físico. Então, essa possibilidade de físico ser Euclides está fora. Vamos, então, eliminar esta possibilidade. Euclides não é físico. Voltando, temos. Já usamos as duas primeiras dicas. Vamos para a terceira dica. Tales, Pitágoras e Diógenes sempre orientam os cálculos do advogado. Tales, Pitágoras e Diógenes sempre orientam os cálculos do advogado. Isso significa que o advogado não pode ser o Tales, nem Pitágoras, nem Diógenes. O advogado não é Tales, não é Pitágoras e não é Diógenes. Então, o advogado não é Tales, Pitágoras, nem Diógenes. Então, o advogado
não é Tales. O advogado não é Tales. O advogado não é Pitágoras. O advogado não é Pitágoras. E o advogado não é Diógenes. O advogado não é Diógenes. Então, eliminamos essas possibilidades. Voltando para mais uma dica. Já usamos essas 3. O administrador trabalha próximo de Pitágoras, Diógenes e Bernardo. O administrador trabalha próximo de Pitágoras, Diógenes e Bernardo. Isso significa que o administrador não pode ser Pitágoras, nem Diógenes, nem Bernardo. O administrador não pode ser Pitágoras, nem Diógenes, nem Bernardo. Então, o administrador não é Pitágoras, nem Diógenes, nem Bernardo. Vamos lá? O administrador não é Pitágoras, nem Diógenes, O administrador não é Pitágoras, nem Diógenes, nem Bernardo. O administrador não é Pitágoras, nem Diógenes, nem Bernardo. Voltando lá, ainda continuando na mesma dica. Temos: o administrador trabalha próximo de Pitágoras, Diógenes e Bernardo. Mais distante do físico. Isso quer dizer que o físico também não é Pitágoras, nem Diógenes, nem Bernardo. O físico não é Pitágoras, nem Diógenes, nem Bernardo. O físico não é Pitágoras, nem Diógenes, nem Bernardo. Então vamos lá. O físico não é Pitágoras. O físico não é Diógenes. E o físico também não é Bernardo. Ora, portanto, o físico só pode ser quem? O físico só pode ser o Tales. Olha a coluna do físico. O físico só pode ser o Tales. Encontramos o físico, ele é o Tales. O físico é o Tales. Portanto, se o Tales é físico, isso significa que o Tales não é administrador. O Tales é físico. O Tales não é engenheiro. O Tales é físico. Tranquilo. Agora, olhando a coluna de administrador. O administrador não é o Tales, não é Bernardo, não é Pitágoras e não é Diógenes. Isso quer dizer que o administrador só pode ser Euclides. O administrador é o Euclides. Olha aqui, Euclides é o administrador. E na última linha, se Euclides é o administrador, o Euclides não é o estatístico. O Euclides não é engenheiro. O Euclides é administrador. O Euclides não é administrador. O Euclides é administrador, não é estatístico, não é físico, não é engenheiro e nem advogado, né? Olhando a última coluna, a coluna do advogado, você observa que o advogado só pode ser o Bernardo. Então, o Bernardo é o advogado. E com isso a gente responde a questão. Neste momento, a questão está respondida. O Bernardo é o advogado. Mas vamos continuar. O Bernardo é advogado, então o Bernardo não é engenheiro. E o Bernardo não é estatístico. O Bernardo é advogado. A questão está respondida. Mas vamos preencher todo o quadro, né, para fazer exercício. Vamos lá. Então, o estatístico, na coluna de estatístico, o estatístico só pode ser o Diógenes. O Diógenes só pode ser o estatístico. Então, Diógenes é o estatístico. E se o Diógenes é o estatístico, o Diógenes não é engenheiro. Portanto, o engenheiro só pode ser o Pitágoras. Então, encontramos todos. O Tales é físico. Bernardo é advogado.
Pitágoras é engenheiro, Diógenes é estatístico e Euclides é administrador. Vamos ver a pergunta do problema? O problema perguntou. Qual foi a pergunta do problema? O problema perguntou: é correto afirmar que Bernardo é? Bernardo é? Estatístico, engenheiro, advogado, físico, administrador. Bernardo. Observe que o Bernardo, ele é advogado. O Bernardo é advogado. O Bernardo é advogado, portanto, a alternativa correta, advogado, encontramos na letra C. Letra C. O Bernardo é advogado. A alternativa correta é a C. Bernardo é advogado. Observe aqui, ó, Bernardo é advogado, resposta a letra C. Letra C. Esta foi a questão número 67. Bernardo é advogado. Letra C. Eu espero que você tenha acompanhado uma questão da VUNESP para você relacionar as formações com as pessoas. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos, felicidades e até a próxima questão. Obrigado e até lá.